Meus cumprimentos. O tema é Landulfo Santana Prado Filho. Doutor Landulfo Santana Prado Filho. A humanidade não está para aqueles que querem sofrer, e sim para aprender. Porém, possui o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal. Segundo o meu irmão e confrade Landulfo Santana Prado Filho, a ideia da organização de um livro de ensaios filosóficos ligado à crise do Covid-19 foi fruto de uma inquietação profunda em relação ao momento pelo qual estamos passando, tendo como fundo um bom princípio. 2 pontos. Para beneficiar os indivíduos, Deus expressa uma intervenção decisiva de acordo com as leis naturais que, sozinhos, nós não poderíamos obter tal benefício. Claro que, em um ponto de vista positivo e raciocínio otimista alicerçado na fé e na certeza nos desígnios do Criador, fonte e arquitetura dos céus e da terra, lógica de estudioso no ser e no estar da vida. Importante, ou melhor, importantíssimo considerar que a história humana vivenciou em vários episódios mundiais outras terríveis epidemias, todas bastante graves como a peste do século XIII e XIV, que dizimou quase um terço da população. Entre os séculos XVI e XVIII, o desaparecimento de mais de 80% da gente ameríndia, ou seja, dos índios das Américas, em face dos vírus trazidos pelos colonizadores europeus, como os da varíola, do sarampo e da gripe. Considere-se ainda a peste negra, também conhecida como peste bubônica, a doença que apareceu em 1348 e em 2 anos matou quase a maioria da população europeia, estimada em 75 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que surgiu em 1918, tempo da Primeira Guerra Mundial, em 2 anos, tirou entre 20 e 40 milhões de vidas, inclusive no Brasil, quando perdemos um notável militante do setor da saúde, o nosso saudoso Eurípides Barçanufo, notável da doutrina espírita no Triângulo Mineiro. Até hoje, mutações para gripes comuns, algo similar à gripe H1N1, também chamada de gripe suína. Então, várias investidas dos vírus contra a humanidade. O filosófico livro de Landulfo Santana Prado Filho, que tive de ler 3 atenciosas vezes para entender melhor, é uma busca de luz sobre a pandemia da Covid-19, quando políticos, religiosos e filósofos se confrontam com cientistas numa disputa que não se pode prever a que fim chegará. Um leque amplo de possibilidades da pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica pela aproximação conceitual e quase doutrinária do assunto, situação futura de muitas e valiosas polêmicas. O tempo será o mostruário das ideias expendidas pelo estimado autor, companheiro diário em nosso Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Aposentado há pouco, Landulfo está tendo preciosos momentos para muito meditar, principalmente na sucessividade e ocorrência das vidas, coisas de programações e eternidade do espírito. No livro A Energia da Ciência e a Existência dos Fluidos, há muito para ser racionalizado com a teoria das cordas, os quarks, os fluidos cósmicos ou fluido universal,
as infecções fluídicas, o fluídico espiritual, estudos que se tornam necessários para o nosso próprio aprimoramento e progresso. Aí, muitas das imperfeições da alma que atraem o mal e os maus, as personalidades inferiores da esfera espiritual estreitam o fluídico cerco perigoso e a fraqueza de cada criatura. A criação fluídica do pensamento está sempre em harmonia com as disposições morais do espírito que as cria, conforme os efeitos e a intensidade de constrangimentos negativos. Um alerta de que não podemos vacilar um só instante. É preciso que enfrentemos todas as provas, por mais duras que sejam, para delas triunfarmos, ou então criarmos no desânimo a força que nos impulsiona para baixo e nos impede de sermos bons. É necessário, fique ele bem persuadido de que estamos constantemente mergulhados numa atmosfera invisível, intangível pelos nossos sentidos, porém real, tão existente quanto a desigualdade social. Existem diferentes mundos que são afetados em tempos e em espaços distintos. Uma boa lembrança é a de Sinara Maria Leite, que traz à tona reflexões que nos fornece um poderoso instrumental, para que possamos refletir sobre o significado da pandemia do Covid-19. Já falei do Covid, o vírus ou a doença, e sobre os perigos e lições que trazem para a humanidade, principalmente por sabermos a quem atribuí-la, se à natureza, se ao acaso ou aos interesses econômicos e políticos. O nosso desafio é, pois, conhecer as leis divinas que, a despeito de estarem inscritas na consciência, nem sempre conseguimos identificá-las ou compreendê-las em razão da nossa notória imperfeição espiritual. Essa falha apresenta a dificuldade de ainda não sabermos distinguir o bem do mal, cujo aprendizado somente é adquirido ao longo das vidas e dos subsequentes estágios do plano espiritual. Como os processos de melhoria exigem dedicação, esforço e persistência, suor e lágrimas, o grande empreendimento do indivíduo é transformar-se em pessoa melhor por meio da superação das provações existenciais que se revelam cada vez mais desafiantes à medida que surgem novos aprendizados. As provações fazem parte da caminhada evolutiva transcorrida naturalmente nos dois planos existenciais. As catástrofes e doenças que atingiram e atingem a humanidade ao longo da história sempre resultaram e resultam em perdas e sofrimentos de diferentes gradações. Quase terminando. Um sincero agradecimento ao ilustre confrade Lindolfo Santana Prado Filho por seu esforço na busca filosófica e espiritual sobre o maior problema do mundo de nossos tempos. Com o fraterno abraço do companheiro e amigo, no hoje e no sempre, companheiro Landolfo, nosso mais fraterno abraço.